Sejam muito bem-vindos a mais um Cafeína. Se algum de vocês gostam quando falamos de renda fixa, hoje é dia. Sei que muitos estão na expectativa da taxa de juros começar a cair. Só que cravar quando isso vai acontecer ainda não é possível. Mas enquanto a Selic estiver nos atuais 13,75% ao ano, uma coisa é certa: a renda fixa continuará bombando. E para aqueles que seguem em busca de aplicações mais seguras, CDBs, LCIs e LCAs são boas pedidas. Não falou pouco, mas falou bonito, Sammy Boy. Salve, pessoal! Então, tem os CDBs, que são os títulos de dívidas emitidos por bancos, que atualmente vêm remunerando pelo menos 100, 110, tem até 115, 120% de CDI. E a gente está com um momento de alta da Selic e, consequentemente, isso leva também o CDI a subir. Já do lado das LCIs e LCAs, que são títulos também emitidos por bancos, mas com o intuito de financiar o setor imobiliário e o agronegócio, a rentabilidade vai de uns 90% a uns 100% do CDI. Mas tem diferença importante. Você dificilmente vê um CDB pagando menos que a LCI ou LCA, mas é natural que alguém possa ficar em dúvida sobre, Doni, o que é mais rentável: um CDB ou uma LCA/LCI que pague 100% de CDI. Tem uma diferença essencial entre esses tipos. Enquanto as LCIs e LCA são isentas de imposto de renda, nos CDBs se paga o tributo sobre os rendimentos. Mas a tabela é regressiva, ou seja, quanto mais tempo o investidor fica com o título, menor é o imposto. E a alíquota começa em 22,5% para aplicações até 6 meses, vai caindo e chega a 15% para aplicações depois de 2 anos. E para fazer essa comparação é necessário fazer um cálculo aproximado e simples, para você verificar qual a remuneração paga pelos CDBs sem o efeito dos tributos. Basta multiplicar a taxa do CDB por 1 menos a alíquota do imposto de renda paga, de acordo com o prazo do investimento. Nessa tela aparece uma simulação para vocês analisarem qual papel tem o maior retorno. Neste caso, um CDB que paga a taxa de 13% é equivalente a uma LCI ou LCA que pague uma taxa de 11%. No caso de um CDB ou LCI, LCA pós-fixado, que paga um percentual do CDI, a taxa final vai depender da Selic, que é quem norteia, digamos assim, o CDI. No entanto, nesse caso, para saber se vale mais a pena optar entre uma LCI ou LCA ou um CDB, você precisa pegar a taxa do CDI oferecida pelo CDB pós-fixado, onde você está pensando em investir, e multiplicar por 1 menos a alíquota do imposto de renda referente ao período do investimento. Lembrando que a tabela do IR, nesse caso, é regressiva, vai de 22,5% a 15%, dependendo do prazo do seu investimento. Quanto mais tempo você deixa o dinheiro lá, menor é o IR. Então, se a gente pensar na menor alíquota de 15%, 1 menos 15% dá 0,85%. E isso é o que você tem que multiplicar pela rentabilidade do CDB. Então, por exemplo, um CDB com um vencimento maior que 2 anos, que remunere 108% do CDI, equivale a uma LCI ou LCA que paga 92% do CDI. Nesse caso, tanto faz investir em um ou em outro. Mas o que vai tornar o CDB mais competitivo contra uma LCI ou LCA é o prazo. Digo isso porque, como acabamos de falar, maior prazo, menor imposto. Então, mesmo com incidência de IR, um CDB com prazo maior terá uma remuneração líquida melhor na comparação. Do lado oposto, as LCIs e LCAs mais curtas tendem, tudo mais constante, serem mais competitivas, justamente porque nesse prazo mais curto tem uma maior alíquota. Resumindo, em prazo curto as letras de crédito podem vir a valer mais. Mas a análise sobre qual título preferir não deve ser feita apenas com base na maior taxa. Ainda que o FGC cubra investimentos de até R$250 mil nos 3 tipos de títulos, isso por CPF por instituição, o fundo garantidor tem risco de crédito de entidade privada e não de governo, que é o menor risco do país. Atualmente, o FGC cobre uma sinistralidade de até 2% da sua carteira de recursos. Caso ela fique acima desse nível, o investidor não estará protegido. Portanto,
antes de investir naquele título turbinado, vale a pena dar uma olhadinha no balanço financeiro do banco emissor e verificar se a taxa de risco compensa. Para fazer uma análise sobre se a remuneração compensa o risco, a referência deve ser sempre a taxa paga pelo título do Tesouro IPCA+. Essas taxas referenciais, que levam em conta a taxa de juros futura, podem ser consultadas no site da B3. Por exemplo, se um banco que está passando por problemas de crédito paga uma taxa que fique meio ponto percentual acima da taxa de mercado, e um banco com uma operação redonda paga 1 ponto percentual a mais sobre o mesmo título, nem preciso dizer qual é a escolha, certo? Para assumir mais risco, o investidor precisa de uma taxa de remuneração maior. Na hora de optar pelos títulos, entram ainda na análise as características de cada um. CDBs que paguem hoje 100% do CDI não costumam exigir montantes muito altos para investir e normalmente podem ser resgatados em prazos mais curtos. Antigamente, essas taxas estavam condicionadas a prazos e aplicações mínimas maiores. Já LCIs e LCAs costumam pedir um prazo um pouco maior para resgate, ou seja, não vai valer a pena geralmente para quem tem objetivos financeiros de curto e de médio prazo. E para completar a sopa de letrinhas, devemos lembrar que existem também os CRIs e os CRAs. Esses títulos são muito parecidos com as LCIs e LCAs, já que são isentos e financiam também o setor imobiliário e do agronegócio. A grande diferença é que são emitidos por securitizadoras e não bancos. Funciona dessa maneira. CDBs, LCIs e LCAs oferecem o risco do banco que emitiu no honrar. Já CRIs e CRAs têm risco da securitizadora. Lembrando que, diferentemente de CDBs, LCIs e LCAs, os CRIs, Doni, e os CRAs não têm cobertura do FGC em caso de quebra da emissora. Então, se você está de olho nesses títulos, eles precisam pagar uma rentabilidade maior do que os equivalentes com garantia do FGC. É aquela velha história, né? Se o dinheiro vai ser usado como reserva de emergência, a recomendação é que seja aplicado no Tesouro Direto ou em fundos DI com taxa zero ou em CDBs com liquidez diária, que são as aplicações mais líquidas no mercado. Na emergência você precisa o quê? Agilidade para resgatar o dinheiro. Depois que você tiver formado essa reserva, que eu sugiro aí que seja equivalente a pelo menos 6 meses do seu custo de vida mensal, faz sentido você começar a buscar outras aplicações, diversificar o portfólio e assumir mais riscos conforme o prazo e o objetivo que você tem para o seu investimento, para o seu patrimônio. Isso mesmo, espero ter esclarecido a dúvida de quem está em busca de um título de renda fixa e deseja saber qual deles é mais atraente para o seu perfil. Agora, contem nos comentários o que mais desejam saber sobre o tema. Se inscrevam no canal, nos canais, né? O Invest News está no Twitter, tá no Instagram, tá no YouTube, obviamente. E dá aquela esmagada no like, ative os sininhos. Que mais, Doni? Giro de notícias. O token da FTX confirmou o temor do mercado ao despencar 90%. Mas o que é ruim pode ficar ainda pior, já que a cripto ameaça ir a zero. O receio é que se repita o caso Terra Luna, que em maio deste ano entrou em colapso e suas duas criptos Luna e UST derreteram. E brasileiros já podem pedir 2 tipos de vistos para viver em Portugal. O primeiro visto é para quem está em busca de trabalho na terrinha. Ele é válido por 120 dias e tem direito a 60 dias prorrogáveis. Já o segundo visto é para pessoas que trabalham remotamente, os chamados nômades digitais. A validade do visto é de 1 ano, podendo ser renovado por até 5 anos. Ambos os vistos precisam comprovar renda guardada e para se manter fora do país. O TikTok atraiu mais de 1 bilhão de usuários por meio de seus vídeos com música. Mas agora, as maiores gravadoras do mundo querem que o aplicativo da rede social pague por este conteúdo. Universal Music, Sony Music e Warner Music pedem que o TikTok compartilhe a receita de publicidade e aumente os royalties que paga pelos direitos. As empresas seguem negociando. Notícias giradas, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui neste Cafeína. Muito obrigado por deixar seu like. Obrigado por se inscrever no nosso canal. Aperta esse botãozinho aí que não custa nada. E a gente se encontra no próximo programa. Tchau, pessoal. Valeu, Doni. Tchau, tchau.